As epidemias anuais de poliomielite castigaram a humanidade durante a primeira metade do século XX. Mães, ao notarem febre em seus filhos, se angustiavam para saber o diagnóstico. O fantasma da polio rondava os lares. Se hoje observarmos tranquilos as febres infantis como prováveis viroses, não era o que acontecia naquela época em que o vírus da polio iniciava sua ação com sintomas semelhantes. Os pais aguardavam, apreensivos, o término da doença para se certificarem de que escaparam do flagelo. Galera, paralisia infantil, que é a poliomielite, assim como AIDS, cachumba, catapora, sarampo, herpes, febre amarela, dengue, são todas doenças causadas por vírus. E são essas doenças que nós iremos tratar nessa nossa videoaula. Eu sou o professor Paulo Jubilu e sejam bem-vindos ao Biologia Total. Quando falamos de doença, o que nós temos que saber principalmente é o seguinte: primeiro, como é que eu pego determinada doença? Segundo, quais são os sintomas dessa doença? E terceiro, quais são as medidas profiláticas que eu tenho que tomar para não ter essa doença? Ai, Jubão, o que são medidas profiláticas? Moçada, medidas profiláticas são as medidas que eu tenho que tomar para não ter a doença. Toda vez que falarem de profilaxia, são medidas que evitam o contágio de determinada doença. No caso da poliomielite, o contágio ele pode ser por via da saliva, ou seja, você entrar em contato com a saliva de alguém que está contaminado com a poliomielite, ou oral fecal, ou seja, comendo cocô que tenha o vírus. Ai, mas eu não como cocô. Come sim, um pouquinho na salada, um pouquinho no arroz, um pouquinho na água. Se por acaso essas fezes que estão sendo ingeridas conterem o poliovírus, você vai adquirir a poliomielite. Após o contágio, o vírus da poliomielite vai se dirigir ao intestino e lá ele começa a se replicar. Depois ele entra na corrente sanguínea e ataca principalmente os neurônios motores. É por isso que quando a pessoa adquire a poliomielite, ela tem uma grande chance de ficar paralítica, justamente pela destruição de neurônios motores. Importante salientar que a poliomielite pode inclusive causar a morte do indivíduo. Porém, já existe vacina contra a poliomielite. A primeira vacina criada em 1952 pelo Salk e logo depois veio a gotinha, que é a Sabin, criada pelo Sabin alguns anos depois, que é a vacina que foi usada no Brasil numa campanha de vacinação em massa que fez com que a poliomielite fosse erradicada do território nacional. A AIDS ainda é uma doença que mata cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos. Ela é considerada uma pandemia, porque atinge todas as regiões do globo terrestre. A pessoa pode pegar AIDS, ou seja, contrair o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência adquirida, através de contato sexual, ou seja, sexo não seguro, através de contato com o sangue e também através da amamentação. Um bebê não pode tomar leite de uma mãe portadora do HIV. Uma vez no seu organismo, o vírus do HIV vai atacar principalmente células do sistema de defesa, do nosso sistema imunológico, principalmente os linfócitos T e os macrófagos. Com essas células destruídas, o nosso sistema de defesa fica totalmente em baixa, fica totalmente vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas, como pneumonia, tuberculose, candidíase, herpes e toxoplasmose. Além disso, a pessoa que contrai o HIV tem uma grande perda de peso e também acaba manifestando um tipo de câncer muito comum nos portadores de HIV, que é o sarcoma de Kaposi, que é um monte de manchas negras, como você está vendo, que aparecem pelo corpo do indivíduo. É importante salientar que ainda não existe cura para a AIDS, mas devido ao aparecimento de muitos medicamentos, dos tais dos coquetéis,
É muito possível hoje um paciente viver com AIDS de uma forma relativamente tranquila. Tanto é que hoje a AIDS ela é considerada uma doença do tipo crônica, como uma diabetes, por exemplo. Agora, se não tem cura e não tem vacina, quais são as medidas profiláticas que a pessoa tem que tomar para não adquirir o HIV? Claro que se você pega por contato com secreções sexuais, você tem que praticar o famoso sexo seguro. Use camisinha. Além disso, evitar o contato com o sangue de pessoas contaminadas. Que fique claro que quem tem HIV não tem cara. Muitas pessoas associam o vírus HIV a uma pessoa lá da África, toda magrela, toda caída na cama, e na verdade não é isso. Eu já vi um caso, por exemplo, aqui na minha cidade, de uma menina de 16 anos, classe alta total, que pegou o vírus do namorado dela e depois ficou passando esse vírus para várias pessoas aqui na nossa cidade. Ela era uma menina linda, cheirosa, bem vestida, e você nunca poderia dizer que ela era portadora do HIV. Por isso, tomem cuidado, protejam-se, use camisinha. Isso é muito importante, não só para prevenir a AIDS, mas para prevenir várias outras doenças. Fiquem espertos. Agora entramos nas doenças de crianças, né? Quando você era criança, você pegava algumas dessas doenças. Ai, Jubi-Jupão, quando eu era criança, eu tinha uma doença que pipocou todo o meu corpo e coçava demais. É, meu amigo e minha amiga, você estava com catapora ou varicela, uma doença que você contrai entrando em contato com a saliva de outros doentes que também têm catapora, ou então entrando em contato com as lesões, que é o principal sintoma da catapora. Lesões por todo o corpo que coçam pra caramba. É claro que catapora tem uma medida profilática muito eficiente: vacinação. Você toma uma vacina chamada tetraviral. E claro que se você pega quando você entra em contato com outras pessoas, outra medida profilática contra a catapora é justamente evitar o contato com outros doentes. A cachumba também é uma doença que você vai pegar caso você entre em contato com outras pessoas que têm cachumba, com a saliva dessas pessoas. Uma vez entrando em contato com o vírus, o problema é que esse vírus ataca as glândulas salivares, causando um processo inflamatório e inchando o pescoço da pessoa. Ai, Jupão, a minha avó disse que quando a gente tem cachumba e é homem, o problema é que a bola ela pode descer do pescoço e ir pro saco. E aí você fica com 3 bolas no saco. Pelo amor de Deus, tudo que a tua avó fala é mentira. Não existe esse problema. Na verdade, a cachumba ela é uma doença super tranquila. O problema é quando o vírus ataca o testículo e o ovário, que pode causar a infertilidade, mas não vai fazer com que a bola que está aqui, pelo amor de Deus, a bola que está aqui é glândula salivar. Como é que a glândula salivar vai descer pelo teu corpo e vai parar no teu saco? Isso é lenda urbana, isso é mentira da tua avó. De qualquer forma, não é legal pegar cachumba. E claro, como medida profilática, evite o contato com pessoas que têm cachumba, já que você pega através da saliva, mas também existe vacina contra a cachumba. A mais famosa é a famosa tríplice viral. Existe uma doença que hoje não é tão levada a séria, mas que ainda mata cerca de 160 mil pessoas em todo o planeta Terra. Sim, eu tô falando do sarampo. E você também pega sarampo quando entra em contato com a saliva de alguém que já tem sarampo. Uma vez contaminado pelo sarampo, os sintomas principais são manchas avermelhadas pelo corpo e uma febre relativamente alta. Claro que a essa altura dessa videoaula você já deve estar esperto. Se o sarampo pega pela saliva, uma das medidas profiláticas é evitar o contato com doentes. E claro que também existe vacina para sarampo. É a mesma vacina da cachumba, a famosa tríplice viral. Terror das mulheres grávidas, porque o vírus pode causar cegueira nos fetos. Eu agora vou falar da rubéola. A rubéola também é transmitida pela saliva, ou seja, entrando em contato com alguém que tem a rubéola. Geralmente ela só vai dar algumas manchas pelo corpo, mas o grande problema é quando uma mulher que já está grávida
acaba entrando em contato e contraindo o vírus. Pois esse, como eu já falei, pode causar má formação no feto, inclusive causando a cegueira, que é o problema mais comum em mulheres grávidas que acabam adquirindo a rubéola. Como medida profilática, evite o contato óbvio com doentes que têm um contato pela via oral, por saliva. Então você não pode entrar em contato, evite o contato. E também tem vacina, a famosa tríplice viral, também é uma vacina contra a rubéola. Reparem que catapora, sarampo, cachumba e rubéola são todas doenças virais que são transmitidas pela saliva. Então a medida profilática sempre vai ser evitar o contato com doentes. Além disso, todas essas 4 doenças virais que são transmitidas pela saliva têm como medida profilática mais importante a vacinação. Adivinhou qual é a nossa próxima doença? Eu estou falando da raiva, isso mesmo. A raiva você pega quando é mordido por alguém que já tem raiva. Geralmente esse alguém na via urbana é um cachorro, já na via rural é um morcego. Isso porque o vírus, ele fica muito concentrado na saliva do indivíduo. Por isso que quando o cachorro está com raiva, ele fica todo borbulhando, todo espumante, justamente porque ali está cheio de vírus. Então quando ele morde alguém, ele coloca o vírus na circulação dessa pessoa e aí transmite a raiva. Gente, a raiva é uma doença altamente letal, tem que tomar muito cuidado. A maior parte das pessoas que contraem raiva morrem ou ficam com sequelas graves. Isso porque o vírus ataca o sistema nervoso central. E atacando o sistema nervoso central, uma porrada de problema vai ser ocasionado nesses indivíduos, principalmente um problema que dá o nome a essa doença, chamado de hidrofobia. A pessoa começa a ter dores horríveis quando ela engole água. E aí ela passa a ter um terror inexplicável com água. O paciente fica ansioso, fica agressivo, fica cheio de problema. A medida profilática contra a raiva é vacinar os cachorros, tá? Existe também vacina para humanos, mas ela só é dada em pessoas que estão em contato o tempo todo com animais, o que a gente chama de profissionais de risco. E também nós temos o soro antirrábico, que é aplicado depois que você é mordido. É um conjunto de anticorpos que vão tentar destruir os vírus. Outra doença viral muito comum é a herpes, né? Você pega a herpes, que são aquelas feridas bem feias na boca, às vezes no ânus, no pênis, na vagina. Então são feridas bem feias que você pega entrando em contato com as lesões. Medida profilática, óbvio, evitar o contato com pessoas que têm as lesões de herpes. Isso significa não ficar dividindo o seu lanchinho da escola, não ficar tomando refrigerante e depois toma lá com o canudo, passa pro seu amigo, aí fica aquela baba, ele toma e fica aquela tripa de baba e ele devolve para você. Se ele tiver uma pequena lesão de herpes, ele vai passar para você. Morder sanduíche, chupar o próprio sorvete. Dá uma chupada do teu sorvete. Não, o teu lanche é teu. Pare de ficar dividindo o lanche onde todo mundo dá uma mordida nele. É nojento, você vai pegar herpes. Se já não pegou. Gripe e resfriado também são doenças virais. Não esqueça, você pega a gripe ou resfriado entrando em contato com a saliva de alguém que já tem gripe ou resfriado. O vírus ataca principalmente as vias respiratórias, causando problemas como tosse, produção excessiva de muco, mal-estar, dor de cabeça. Acredito que todo mundo sabe os sintomas da gripe. Como medida profilática para a gripe, claro, evitar o contato com alguém que está gripado ou resfriado e também tomando vacina. Existe vacina para a gripe. Não contra todos os tipos, já que o vírus da gripe sofre mutação o tempo todo, mas contra uma boa gama de vírus da gripe que estão e resfriado, que estão aí circulando na nossa população. Nos últimos anos, você vem vendo notícias de vírus da gripe altamente potentes, virando pandemias que matam muitas pessoas. Nós temos aí como exemplo a gripe suína algum tempo atrás e a própria gripe do frango. É importante salientar que hoje o modo de vida dos seres humanos propicia o aparecimento dessas doenças, desses vírus altamente
altamente potentes relacionados à gripe. Por quê? Porque vírus da gripe é um vírus que veio das aves, então as aves têm muita gripe, os porcos têm muita gripe, os bois têm muita gripe. E o que a gente faz com esses animais? Criamos eles tudo socado, um grudado no outro. Cara, a medida mais fácil de um animal passar gripe por outro. A partir do momento que você tem um vírus da gripe de um animal, tipo do suíno, do porco ou da ave, e esse vírus adquire a capacidade de não apenas infectar um ser humano, mas também ser passado de ser humano para ser humano, ele vira um problema. Ele vira uma pandemia. Existe uma bomba relógio chamado H5N1. É o vírus da gripe do frango. Ele tá lá, escondido, nos franguinhos, numa boa. A hora que esse vírus adquirir a capacidade de ser passado de um ser humano para outro ser humano, a casa vai cair bonito pra gente. Fiquem espertos, porque provavelmente essa vai ser uma das grandes pandemias que vai detonar uma porrada de gente quando ela surgir. Abram o olho. Para a aula ficar bem completinha, não podemos esquecer da hepatite. Isso mesmo, hepatite A, hepatite B e hepatite C. A hepatite A você pega entrando em contato com cocô, comendo cocô, já falei, ou bebendo cocô, comendo algum alimento que tenha fezes que contém o vírus da hepatite A, ou bebendo água que também contém fezes que contém o vírus de alguém que tem a hepatite A. Já a hepatite B e hepatite C, você vai pegar entrando em contato com o sangue de alguém contaminado ou por via sexual, praticando o sexo sem segurança, sem camisinha, no pelo. Os principais sintomas da hepatite são problemas hepáticos. O vírus destrói o fígado e isso é muito problemático, podendo inclusive causar a morte do indivíduo. Como medidas profiláticas, tanto para hepatite A quanto para hepatite B, existe vacinação. Além disso, a hepatite A, o problema é por via fecal. Então, claro que o saneamento básico, ele reduz a chance de contágio pela hepatite A. Já a hepatite B e hepatite C, como medidas profiláticas, claro, praticar o sexo seguro e evitar o contato com sangue contaminado. Uma das doenças que mais cai no vestibular é a dengue. A dengue que é causada por um vírus, mas é transmitida por um mosquito, o famoso Aedes aegypti. É uma doença que tem como principal sintoma a fraqueza e dores pelo corpo, principalmente dores nas articulações. Mas o grande problema da dengue é quando ela começa a causar hemorragia interna, a famosa dengue hemorrágica, que geralmente acontece em indivíduos que estão pegando a dengue pela segunda vez e não pela primeira vez. Como medida profilática, é claro, não tem vacina contra a dengue, então nós temos que evitar a proliferação do mosquito, evitando de produzir criadouros para esses mosquitos, ou locais, reservatórios, aonde você pode ter o acúmulo de água que fica parada, aonde esse mosquito pode botar o ovo e, consequentemente, seguir aí formando vários mosquitinhos para detonar e transmitir esse vírus da dengue para muita gente. A febre amarela também é outra doença viral e também é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. O problema da febre amarela é que o vírus da febre amarela ataca o fígado. Então o indivíduo acaba manifestando problemas hepáticos. Profilaxia também é evitar que o mosquito acabe o quê? Que o mosquito contenha formas de se reproduzir. Mas principalmente vacinação. Dengue e febre amarela são transmitidas pelo mesmo mosquito, pelo Aedes aegypti. Dengue não tem vacinação, febre amarela tem. Uma doença que foi erradicada do mundo, mas ainda continua caindo nas provas, é a varíola. Varíola que era transmitida pela saliva ou quando as pessoas entravam em contato com as lesões, né? Uma doença que causava lesões muito feias pelo corpo e era muito letal. A partir do momento que criou-se uma vacina, a varíola pôde ser erradicada. Só que tem um problema. Nos dias atuais, o que aconteceu é que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia ficaram com cópias do vírus da varíola, escondidos, guardados. Eles tinham um acordo para destruir essas cepas de vírus da varíola. Só que lá na Rússia, algumas cópias sumiram, provavelmente foram roubadas.
E hoje, a varíola pode ser usada como uma arma biológica, o famoso bioterrorismo. Quem tem essa cepa pode simplesmente abri-la num metrô em Nova York e a partir daí você transforma a varíola numa pandemia, né? E vai matar muita gente, já que não tem vacina para todo mundo e até você conseguir produzir essa vacina vai levar entre 6 e 8 meses. Ou seja, muita gente vai morrer. Para guardar doenças virais, eu recomendo muito que você faça um quadro com todos os nomes das doenças e cole do lado da sua cama. Algumas noites antes de dormir, passe o olho e dê uma lida. Dessa maneira você consegue guardar, porque é muito problemático quando uma doença cai e você tem que saber se é vírus, bactéria ou protozoário. Então faça essa tabelinha que eu tenho certeza que você vai detonar seu ciscador total. No mais, foi um grande prazer estar aqui com todos vocês. Um grande abraço. Tchau.